Olá, fidelidade! Capítulo 5. O jogo da vida. Leitura do livro Tempo de Semear e Colher, de Neville Goddard. Eu posso mais facilmente ensinar a 20 o que é bom para ser feito, do que ser um dos 20, e a seguir o que eu mesmo ensino. William Shakespeare. Com esta confissão de minha parte, eu agora vou te ensinar como jogar o jogo da vida. A vida é um jogo, e como todos os jogos, tem seus objetivos e regras. Nos pequenos jogos que os homens concebem como tênis, beisebol, futebol e assim por diante, as regras podem ser alteradas de tempos em tempos. Depois que as alterações são aprovadas, o homem deve aprender as novas regras e jogar o jogo conforme as novas regras aceitas. No entanto, no jogo da vida, as regras não podem ser mudadas ou quebradas, somente nos moldes das suas regras, universais e eternamente fixadas, é que se pode jogar o jogo da vida. O jogo da vida é praticado no campo da mente. Quando se joga um jogo, a primeira coisa que perguntamos é: qual é o seu objetivo e sua finalidade? E depois, quais são as regras do jogo? No jogo da vida, o nosso objetivo principal está em elevar a consciência das coisas que realmente importam. E o nosso segundo objetivo está no sentido de atingir os nossos objetivos, realizando os nossos desejos. Quanto aos nossos desejos, as regras abrangem apenas o modo como podemos proceder para realizá-los, mas os desejos em si ficam a critério do próprio indivíduo. As regras que regem o jogo da vida são simples, mas se leva uma vida de prática para usá-las sabiamente. Aqui está uma das regras. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23, versículo 7. O pensamento geralmente é considerado uma função inteiramente livre e desimpedida, sem quaisquer regras para restringi-lo. Mas isso não é verdade. O pensamento se move através dos seus próprios processos em um território delimitado, com padrões e caminhos definidos. O pensamento segue os trilhos das nossas próprias conversas internas. Todos nós podemos realizar os nossos objetivos através do sábio uso da mente e da fala. A maioria de nós está totalmente inconsciente da atividade mental que se passa dentro de nós. Mas, para jogar o jogo da vida com sucesso, devemos nos tornar conscientes de cada atividade mental nossa, pois esta atividade, na forma de diálogos internos, é a causa dos fenômenos externos da nossa vida. Por isso, vos afirmo que toda palavra fútil que os homens disserem, dela eles deverão prestar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus 12, versículo 36 e 37. A lei da palavra não pode ser quebrada. Nenhum dos seus ossos será quebrado. João 19, versículo 36. A lei da palavra nunca restringe a palavra e o diálogo interno, e nem presta o menor alívio à nossa ignorância de sua existência. Ela molda a nossa vida ao nosso redor, como nós, através das nossas conversas interiores, moldamos a vida dentro de nós mesmos. Isto é feito para nos revelar a nossa posição no campo da vida. Não há nenhum adversário no jogo da vida, há somente o objetivo. Há não muito tempo atrás, eu estava discutindo isto com um homem de negócios bem-sucedido e filantropo. Ele me contou uma história que desafiava o seu raciocínio sobre si mesmo. Ele disse: Você sabe, Neville,
Eu de cara aprendi a ter objetivos na vida quando eu tinha 14 anos. E isso enquanto eu estava praticando no campo da escola. Eu era bom nas corridas de atletismo. Eu estava tendo um ótimo dia, mas havia mais uma corrida para fazer. Eu me preocupava com um outro cara como sendo o adversário. Eu fui determinado a vencê-lo. Ganhei dele. É verdade. Mas, enquanto eu estava de olho nele, um terceiro cara que era considerado irrelevante venceu a corrida. Esta experiência me ensinou uma lição que eu usei por toda a minha vida. Quando as pessoas me perguntam sobre o meu sucesso, eu digo o que eu tenho, porque eu acredito que o meu objetivo nunca foi ganhar dinheiro. O meu objetivo é o sábio e produtivo uso do dinheiro. As conversas internas deste homem se baseiam na premissa de que ele já tem o dinheiro. Seu constante questionamento interno é o uso adequado do mesmo. As conversas interiores do homem que luta para obter dinheiro apenas provam a sua falta de dinheiro. Em sua ignorância sobre o poder da palavra, ele constrói barreiras no caminho da realização do seu objetivo. Ele está de olho na competição, ao invés do objetivo em si. A culpa, querido Brutus, não está em nossas estrelas, mas em nós mesmos que nos subordinamos a elas. Júlio César, ato 1, cena 2. Assim como os mundos se moldam pela palavra de Deus, assim nós, como imitadores de Deus, como filhos queridos, criamos as condições e circunstâncias de nossas vidas. Através do poder da palavra, em conversas interiores. Sem a prática, apenas o conhecimento das regras do jogo não produzirá o resultado desejado. Aquele que sabe fazer o bem, ou seja, aquele que conhece as regras e não o faz, comete pecado. Em outras palavras, ele perderá a marca e falhará ao tentar realizar o seu objetivo. Na parábola dos talentos, a condenação do mestre ao seu servo que deixou de usar o seu talento é clara e inconfundível. E tendo descoberto uma das regras do jogo da vida, corremos o risco de falhar por ignorá-la. O talento não é usado, é como um membro não exercitado, enfraquece e finalmente atrofia. Devemos ser cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Uma vez que o pensamento segue previsivelmente as linhas dos nossos diálogos internos, não só podemos ver para onde vamos no campo da vida, observando essas conversas internas, mas também podemos determinar onde iremos, controlando e direcionando esse diálogo interno. O que você pensaria, diria e faria caso você já fosse aquilo o que você quer ser? Comece a pensar, dizer e fazer isso internamente. Foi dito a você que, contudo, existe um Deus nos céus capaz de revelar todos os mistérios. Daniel 2, versículo 28. E você deve sempre se lembrar que o céu está dentro de você. E para deixar claro quem é Deus, onde Ele está e quais são os seus mistérios, Daniel completa mencionando: o teu sonho e as visões que tiveste na tua cama, eles revelam as linhas às quais você está atrelado e apontam a direção em que você está indo. Isto é o que uma mulher fez para mudar as linhas às quais ela infelizmente estava presa, para o sentido ao qual ela queria seguir. Por 2 anos, ela se manteve afastada das 3 pessoas que ela mais amava. Ela teve uma briga com sua nora, que a fez sair de casa. Durante esses 2 anos, ela não tinha visto e nem ouvido falar do seu filho, sua nora e do seu neto. Mesmo ela tendo enviado inúmeros presentes para o neto, toda vez que ela pensava em sua família, o que acontecia diariamente, ela carregava uma conversa mental com sua nora, que a culpava pela discussão e acusava
de ser egoísta. Certa noite, ao ouvir uma de minhas palestras, que era justamente uma palestra sobre o jogo da vida e como jogá-lo, ela de repente percebeu que ela era a causa do silêncio prolongado e que ela e somente ela poderia fazer algo a respeito. Reconhecendo que seu objetivo era primeiramente ter um relacionamento afetuoso, ela lançou-se na tarefa de mudar completamente o seu diálogo interno. Naquela noite, em sua imaginação, ela construiu 2 cartas escritas amorosamente a ela, uma de sua nora e a outra do seu neto. Na sua imaginação, ela lia as cartas repetidamente, até que ela adormeceu no clima alegre de ter recebido essas cartas. Ela repetia esta ação imaginária todas as noites, durante 8 noites. Na manhã do 9º dia, ela percebeu um envelope contendo 2 cartas, uma de sua nora, outra do seu neto. Eram cartas cheias de afetos, que convidavam a visitá-los, quase réplicas idênticas daquelas que ela havia construído mentalmente. Ao usar a sua imaginação, conscientemente e amorosamente, ela alterou as linhas de pensamento às quais ela estava atrelada e virou-se para a direção que ela queria seguir para uma feliz reunião de família. Uma mudança de atitude é uma mudança de posicionamento no campo da vida. O jogo da vida não se joga no meio em que chamamos de espaço e tempo. Os verdadeiros movimentos no jogo da vida ocorrem dentro do campo da mente. Perder a tua alma para novamente ela encontrar. Prossiga em direção a essa meta. Separar a tua mente. Lawrence Rosman. E aqui terminamos o capítulo 5. Eu agradeço a você que veio até aqui. Se inscreva, compartilhe e vamos seguir em frente.